Iniciando a gravação da sessão do Tribunal de Júri, realizada no dia 28 de outubro de 2025. Sessão do processo número 0433, ano 2025, número 50.13.09, dígito 5. Trata-se de ação penal que tem como acusado William Barcelos. Os fatos em apuração, conforme consta na denúncia, teria ocorrido no dia 25 de abril de 2025, por volta de 4 horas e 17 minutos, na Rua Bahia, número 215, bairro Renascença, aqui em Montes Claros. Esse processo tem como vítima Ivani Cardoso da Silva e Ingrid Tawane Silva Barcelos. O crime denunciado, posteriormente pronunciado, está previsto no artigo 121A, parágrafo 2º, incisos 3 e 5, combinado com o artigo 14, inciso 2º, e artigo 129, parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 10, todos do Código Penal. Então, vamos iniciar ouvindo primeiramente a vítima. Bom dia, dona Ivani. Me fala o nome completo da senhora, por favor. Bom dia. Ivani Cardoso da Silva. Dona Ivani, nós estamos aqui reunidos para apurar esses fatos aqui, e a senhora figura aqui como vítima, então vão ser feitas algumas perguntas, e eu preciso que a senhora responda aquilo que a senhora souber, tá bom? Aí, se a senhora precisar de algum tempo, né, a senhora pode falar que a gente te para, tá? Do jeito que a senhora ficar confortável, tá? Aí a gente vai fazendo essas perguntas e a senhora respondendo, tá bom? Vou passar a palavra então ao doutor Daniel, representando o Ministério Público. Vani, bom dia. Bom dia. Vani, essa é a terceira vez que a senhora está sendo ouvida, né? Eu vou fazer como da outra vez e vou ler o depoimento seu na delegacia. A senhora só presta atenção e aí depois a gente vai com calma esclarecendo os fatos. Na delegacia, quando a senhora foi ouvida, a senhora me confirma se essas informações são verdadeiras. A senhora disse o seguinte: que estava convivendo como esposa do autor William Barcelos no dia em que resultou na prisão em flagrante dele, estando separados de corpos e de quarto, porque ele não aceitava a separação. A declarante se encontrava em casa, dormindo no mesmo quarto com sua filha Ingrid Tawane Silva Barcelos, esclarecendo que conviveu em união estável cerca de 22 anos com o autor William Barcelos. Já o denunciou à polícia por outras vezes por agressões físicas e ameaça. Inclusive, ele já foi preso por outra vez por agredir a declarante, porém, não chegou a pedir medida protetiva contra ele, esclarecendo que não pediu por burrice, muita burrice, tá, entre aspas, conforme relatada a declarante, porque ele choramingou muito e então o perdoou, tentando dar-lhe uma chance, mas o perdão resultou nessa tragédia atual. Que nem a família dele gosta dele, tanto que ele próprio quem afastou-se de seus familiares e dos pais, inclusive, por ser muito arrogante, preconceituoso e arrogante. Que na última semana, antes de cometer o crime contra a declarante, o autor lhe disse, entre aspas, Ivani, você sabe que nós estamos velhos, com os filhos criados, poderíamos agora estar vivendo bem. A declarante então retrucou dizendo, uma criança não tem como se defender, eu jamais iria destruir a sua vida, você é um trabalhador, você é novo, você tem como reconstruir a sua vida. Vindo ele a responder, hoje eu não saio daqui mais, essa casa fui eu que construí, quero a metade de tudo. Se você quer ficar solteira, terá que me pagar metade da casa. E a declarante propôs procurarem os direitos na justiça, e ele aceitou, concordando. E no dia em que resultou na prisão de William, a declarante estava em casa dormindo junto com sua filha citada. O quarto estava todo escuro, as luzes da casa todas apagadas. Então acordou com a sua filha Ingrid, em cima da declarante, gritando, pedindo ele para parar. Então William gritava, você vai me pagar, vou te matar, desgraçada. Você acabou com minha vida. A declarante respondeu, vamos conversar. A declarante chutou as pernas 2 vezes contra ele, para trás. Ele veio para cima da declarante, tentando esfaquear o peitoral desta. Então acertou seu braço direito.
Nisso não sabe dizer se a faca quebrou ou caiu, porque a filha da declarante, quem lutara com ele para defender a pessoa do declarante, ele então sumiu do quarto. Nisso, a filha desta falou para a declarante fugir, dizendo que ele estava voltando. Então a declarante saiu do quarto e foi para a varanda do fundo, trancou a porta de vidro. Ele deu 2 tapas na porta e não conseguiu abrir. Então ele se afastou para trás e deu uma pesada na porta. Quando fez isso, a declarante se jogou da sacada do segundo andar, caindo no quintal de sua própria mãe. Nisso, levantou e sentiu que o pé estava quebrado, mas continuou correndo, mesmo com dor apoiada nas paredes. Gritando sua mãe por socorro, dizendo que William quis matá-la. E gritava por Ingrid. Ela gritava mamãe de toda altura e o autor gritava nega, nega. E observou que ele saiu com a moto e bateu num carro na rua. Voltou com a moto e bateu com ela em um poste. Ele então deixou a moto e tentou furar a declarante novamente, arrombando o portão da casa da declarante, após dar 3 pesadas neste. Ele pegou uma faca, derrubou a declarante no chão novamente e falou: "Vou te matar." A declarante chutou com a perna esquerda porque a outra já estava quebrada. Ele, em cima dessa, tentou esfaquear-lhe novamente. O pai da declarante tentou tirar o autor de cima da declarante. Este tentou tomar a faca dele e nisso cortou a sua mão. Como era madrugada, não viu quem foram a multidão que entrou na casa e o amarrou. O autor caiu por cima da declarante. A declarante jogou a faca na mãe e disse para as pessoas que não aguentava mais correr. Alguém a arrastou até o portão da rua e a deixaram na casa da vizinha até a chegada do SAMU e da Polícia Militar. Que tanto a declarante como sua filha estão temendo por sua segurança, ou seja, temem por suas vidas, porque sabe que se ele for solto, ele irá seguir nas investidas de morte contra essas. E diz a declarante neste momento: ele vai me matar, alegando que ele não tem mais o que a perder, não. Que antes dele desferir as facadas que resultaram nestas lesões, ele ameaçou a declarante de morte 3 dias antes, dizendo: Ivani, você não sabe do que eu sou capaz de fazer. Você não brinca comigo, não. Que uma semana antes, ele pegou a declarante pelo pescoço e a jogou na cama querendo manter relação sexual à força. Ele, com pênis ereto, tentou enfiar na vagina da declarante. Ele desferiu 3 tapas na cara dessa e desistiu de fazer sexo à força com esta força, que deseja representar criminalmente contra o autor citado e deseja que ele permaneça preso para sempre. Inclusive, apresenta neste momento um áudio de ameaça de morte dele contra a sua pessoa. Ivani, eu sei que é difícil, mas é o último depoimento seu, nesse caso. Isso que eu li, aconteceu? Sim, algumas coisas aconteceu. Ivani, você quer continuar com esse depoimento? Se quiser, a gente pode encerrar.
Quer encerrar? Não, vamos continuar. Me conta como foi aquele dia. Aquele dia eu estava de folga, eu trabalho na madrugada. Eu deitei no quarto de Ingrid e acordei meia-noite. Ele estava chegando, para mim, aparentemente normal, como sempre. Ele fechou o portão, entrou para o quarto, fechou a porta. Aí Ingrid falou: Mamãe, meu pai chegou. Eu falei: Normal, nega, ele vai dormir. E eu dormi. Quando eu acordei, uma sensação estranha e um barulho forte. E quando eu abro o olho, ela batendo, batendo, pedindo para parar. E eu sem entender. E eu vi o vulto, porque o quarto estava escuro. Não lembro a cor da faca, nem lembro se era uma faca. Eu sei que ele estava muito agitado. Em um determinado momento, Ingrid falava: corre, corre, e eu não estava entendendo nada. Eu não sabia se naquele momento eu tinha sido atingida por alguma coisa, eu não sabia que ele estava nem tentando fazer alguma coisa comigo, porque eu estava dormindo. E ela fala: corre, e eu, sem entender, corre, eu simplesmente corri. Quando eu fecho a porta, que eu vejo meu braço ferido. E aí ele vem, não fala nada, só estoura a porta e eu do nada pulo, sem entender nada. Eu levanto, quando tento correr, não consigo, e mesmo assim eu saio arrastando as paredes, e minha mãe pergunta o que foi. E eu falei: eu acho que o William fez foi tentar me matar. E ela fala, começa a gritar, e eu pedindo socorro, e eu gritava: Ingrid, Ingrid. E ela respondeu: mamãe. Aí eu ouvi a voz dele gritando: ô nega, nega, o que eu fiz com você, nega? O que que eu fiz com você? Aí eu não ouvi mais nada. Aí eu sei que eu abri o portão. O pessoal falou que ele saiu e bateu num carro. E nesse momento eu estava deitada no passeio. E aí alguém gritou que ele estava voltando. Aí nesse momento eu entrei para dentro de novo. E aonde ele tentou arrombar o portão, me jogou no chão. Nesse momento ele não falou nada. Ele só me jogou no chão e eu, do nada, empurrei ele, segurei a faca, sem entender muita coisa. Eu não conseguia ainda raciocinar. E de repente eu só vejo pessoas batendo, batendo, e ele cai em cima de mim. Quando ele cai em cima de mim, alguém grita: corre. Eu falava: eu não tenho forças. Alguém me coloca no passeio e eu rastejo até o portão de uma vizinha e entro para dentro até a chegada da polícia. Quando a polícia chegou, de imediato, me perguntou o que estava acontecendo.
Falei, eu acho que ele tentou me matar. E falou, e sua filha? Eu falei, ela tentou me defender, entrando na frente, pelo que eu consigo pensar no momento, foi isso. Ela gritava, batia as pernas, e ele estava como se estivesse louco, não estava no seu, para mim, no seu consciente normal. Eu nunca vi ele daquele jeito. Nunca na minha vida eu, eu podia pensar que ele faria isso. Eu sei que ele bebia muito, era um pouco rude com as palavras, mas eu não acredito que ele fez isso comigo até hoje. Aqui no depoimento seu, você disse que ele te ameaçava de morte. Você até juntou um áudio de 6 minutos de uma conversa. Isso aconteceu 3 dias antes. Nós vivemos juntos 22 anos, 4 de namoro. Ele era muito agitado e 3 dias antes ele falou assim, Vani, você não sabe o que eu sou capaz de fazer, mas isso é normal. Eu achava que o capaz de fazer era me empurrar ou me dar um tapa. Agora, matar, não. Não defendendo, mas matar era uma coisa que dentro de mim eu não esperava, até porque eu deitei no quarto da minha filha, com a porta aberta, que não tinha porta. Se eu tivesse uma suspeita que um dia ele fosse me matar, com certeza eu não dormiria dentro de casa, muito menos no quarto dela. Não sei o que que passou, eu não sei, eu nunca vou conseguir ter essa resposta. Por que que ele fez isso? Por quê? Porque a gente tinha uma família, a gente brigava, mas eu só queria que ele mudasse, eu só queria que ele parasse de beber. Quando ele bebia, ele era alterado. Eu só queria que ele parasse de beber. Eu perguntava para ele: você está bebendo? Você está fumando alguma coisa? Você está usando alguma droga? Ele falava não. Por diversas vezes eu perguntei, ele falava não. E eu achava o comportamento dele de alguns anos para cá mais alterado. Ele falava que não, que eu estava bebendo. E eu perguntava se queria ajuda, marquei médico, marquei psicólogo para ele, porque ele era, bebia, ele ficava alterado demais. A gente teve uma única briga, que foi uma única 2017, que ele me empurrou no banheiro, e eu não passava, eu queria entender o que que passa na cabeça da pessoa que eu só tentei ajudar ele a vida inteira. Tudo que a gente tem, tudo que a gente construiu foi na base do nosso suor. 15 dias antes. Dias, 15 dias antes. Falou comigo. Me perdoa por tudo que eu tô falando com você. Eu sou incapaz de te machucar. Eu sou incapaz de te ferir. Eu sou incapaz de fazer mal a você. Por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente passou, eu não passava na cabeça que eu ia sofrer uma tentativa de homicídio. Porque eu não acreditava que ele mexia com droga. Porque ele saía cedo, ele ia trabalhar todo dia. Como que uma pessoa que usa droga sai para trabalhar todos os dias, faz hora extra? Não tem cabimento. Não acredito que ele usa droga. Eu perguntava por que que tu falou comigo que precisava de ajuda. Eu tinha ajudado, eu só queria ajudar. Eu só queria ajudar ele. Eu não como acreditar que uma pessoa que você conhece há 26 anos vai tentar te matar. Como eu, que vivi como esposa, como mãe dos filhos dele, eu não esperava. Eu não esperava.
Nunca que isso fosse acontecer comigo, diante de tudo que a gente já viveu, mesmo diante das brigas, mesmo diante de tudo. Eu não acreditava nisso, porque eu acreditava na pessoa dele, independente de tudo. Eu acreditava que era mais fácil a gente se separar amigavelmente. Mas ele estava muito alterado nos últimos tempos. Muito, muito alterado. E eu falava, não é bebida, não é bebida. E ele falava que eu não usava. Eu não conheço droga, eu não sei o que é droga. Ivani, eu vou voltar um pouquinho no dia, no que aconteceu. É, você estava dormindo no quarto da sua filha. Nas fotos da perícia, tinha dois colchões, um numa cama box e um no chão. Isso, Você dormia em qual dos dois? da de baixo. Na de baixo. Foi juntado nos autos umas fotografias da filha da senhora no hospital. Essas lesões da sua filha ocorreram em que momento? É igual eu te relatei. Quando eu acordo, eu não sei se eu estava esfaqueada, eu não sei. Não consigo ter essa lembrança do que eu estou falando. Eu acordei gritando, para. E pelo que eu consigo lembrar, dormindo, eu não posso falar claramente, ele estava assim, na minha frente. E eu olhava, só que tinha um claro e dava para ver o vulto dele. E eu chutava e ela estava em cima de mim. Ela deitou em cima de você. Ela jogou a perna, que ela dormia aqui. Quando ela virou aqui, a perna dela direita ficou sobre mim. E aí eu chutava embaixo e ela batia com as mãos e eu também. Eu Para quê? Para ele sair? tentando se defender, eu imagino. Porque é um momento, são minutos que parece uma hora, mas são minutos. A gente não consegue, eu não conseguia determinar o que estava acontecendo. Eu acordo com aquele barulho e eu simplesmente ajo, não sei, por impulso, com as pernas, com os braços, e ela em cima de mim. Na Ela fez isso para cima de mim. eu só Então, isso. Desculpa, interromper a senhora, porque de repente o que a senhora vai falar até me esclarece. Só quero esclarecer, porque na primeira audiência, tanto a senhora quanto a filha da senhora relataram que a filha da senhora foi em cima da senhora para proteger a senhora. Isso, Isso aconteceu? isso. Aí ele deu alguns golpes Sim, e a faca ou caiu ou quebrou. não sei. Ele desceu do quarto Desceu. para pegar outra faca? Sim, Era o quê? Era uma casa de 2 andares? Como que era? sim. E Minha casa é 2 andares. Ela grita assim, mamãe, corre, ele desceu, ele desceu. Só que eu não entendi o desceu, eu não conseguia raciocinar o que que ele desceu. E ela só falava, corre. Só que eu não cheguei a ver os ferimentos dela. Eu só falava, nega, calma, calma, nós não vamos morrer, vamos comigo, vamos comigo. E ela falava, não, corre, corre. E a senhora foi para a varanda, isso? Isso. Como que Aí, era o quarto? O quarto tinha uma varanda. tinha um quarto aqui, o outro quarto aqui, e do lado desse quarto de frente tem um banheiro e de frente tem uma varanda. Questão de 2 passos, 3, eu chego na varanda. A senhora trancou a porta da varanda? Quando eu chego para trancar a porta, eu não sinto a mão. Mas ainda assim eu tento e consigo. Eu acho que eu talvez tenha sido esfaqueada dentro do quarto, porque eu acho que eu fiquei sem a sensibilidade. Quando eu pego a chave, eu não consigo fechar. Aí eu venho com essa outra mão e tento fechar. Só que eu não sentia que o braço estava ferido. Aí quando eu olho, estava derramando sangue, mas eu não via as profundidades do corte, eu só pulei. A senhora pulou da varanda do segundo andar para o chão. Sim, A senhora pulou para quê? Para ele não alcançar a senhora? O que a senhora pensou? nada, só pulei. Ele bate na porta e eu estava aqui, só pulo para cá.
simplesmente pulo, sem raciocinar, sem pensar. Naquele momento eu não sabia que eu estava sendo agredida, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ela grita, eu corro e pulo. Eu pulo Aí a senhora caiu nesse pulo aonde? Na casa da senhora ou em outra casa? na casa da minha mãe, mas não em cima do telhado, eu caio no chão. No chão. Isso. Eu caio no chão. Ao pular, eu sinto que eu bato a mão no telhado, alguma coisa desse tipo, e aí eu caio de lado, levanto e começo a correr. Escorado nas paredes, mancando. E A senhora mãe, quebrei o pé, quebrou o pé no pulo. quebrei o calcanho. 2 parafusos, mas hoje estou bem. E mãe no quintal e pai. E começa a gritar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí, nesse momento, eu respiro e falo: acho que o William tentou me matar. Só que eu não via sangue no corpo. E nesse momento eu não via sangue no braço. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu vi o sangue no primeiro, aquele momento eu só pensava nela. E eu só gritava Ingrid, Ingrid, Ingrid. E quando eu ouço ela gritar mamãe, aí eu falei: não, ela tá bem. E eu ouço ele gritar: nega, o que que eu fiz com você? E aí eu não. A partir desse momento, ele sai, volta, onde ele tenta entrar na casa do meu pai, mas eu seguro a faca, entra pessoas, me tira, e eu rastejo até a casa da vizinha. Tem umas informações nos autos, umas fotografias, que ele teria tentado jogar uma escada. A senhora viu esse Não, dano no telhado da casa dos seus pais, essa não. escada? Dano eu vi por fotos, mas eu não posso afirmar que foi a escada. Eu ouvi um estrondo. Quando eu ouvi esse estrondo, eu gritava: mãe, abre o portão, ele está descendo, ele está descendo. Eu pensava, ou ele jogou ela, ou ele se jogou em cima do telhado. Mas eu não posso afirmar com certeza se foi a escada, porque eu não vi a escada, mas eu sei que o telhado foi quebrado. Alguma parte do telhado, mas eu não vi ele jogando. Ele sai de casa e pega uma moto. Depois ele volta para atacar a senhora. O que que acontece quando ele pega essa moto? As pessoas falam que ele sai e bate no carro na rua e fica lá parado por algum tempo, deitado. O pessoal conta, eu não vi. Quando ele volta, ele bate a moto no poste. Não sei se tinha perdido o controle, o que foi, não sei. Aí, nesse momento, ele entra dentro, eu acho que ele entra dentro de casa, e quando eu ouço ele tentando abrir o portão do meu pai. Aí eu seguro o portão e ele dá 3 pesadas e me joga no chão. A hora que ele me joga no chão, eu só seguro a mão com a faca, seguro a minha mão na faca. E as pessoas entram. A senhora chegou a cortar a mão na hora que segura a faca? Eu tenho dúvida se eu cortei a mão nesse momento ou se foi lá em cima. Porque quando eu lembro, eu volto nos meus pensamentos, que eu lembro de eu tentando fechar a fechadura, eu já não consigo. Seu pai machucou? Sim, Como que ele machucou? a hora que eu caí do segundo andar. A senhora machucou o pai da senhora quando caiu? Não, meu pai? Não, não, desculpa, eu entendi machucando meu pé. Não, seu pai. Seu pai. Se eu machuco meu pai, Não, não. se seu pai ficou machucado nesse episódio. Meu pai teve um ranhão na cabeça que eu não sei relatar, porque eu estava deitada, ele estava em cima de mim e eu sei que meu pai estava no quintal. E eu olhava para cima e ele balançava a cabeça como se ele tentasse sair do meu pai. E as pessoas precisaram amarrar ele? Como que foi que os vizinhos seguraram? Dizem que teve que amarrar, eu não vi, porque eu estava dentro do quintal da minha vizinha. Teve que conter ele, porque disse que tinha uma força muito grande, eu não. O pessoal conta que teve que amarrar. Eu não vi ele amarrado, porque em nenhum momento eu consegui sair de dentro da casa. Tá, o fato eu já entendi. Agora eu quero voltar para 2018. Em 2018, a senhora chama a polícia para um episódio de violência doméstica e ele vai preso. O que que aconteceu? A senhora lembra? A gente tinha discutido
A gente tinha saído, e aí era Dia das Mães, a gente tinha bebido, e a gente discutiu, não lembro o exato momento, o porquê. Eu sei que a gente tinha ido no supermercado, voltou do supermercado, a gente assou uma carne, e eu saí para casa da mãe dele. Quando eu voltei, ele perguntou onde é que eu estava, eu falei, na casa de sua mãe, e a gente começou a discutir. Só não lembro exatamente as palavras. Eu sei que ele me empurrou no banheiro. Quando ele me empurrou, eu caí. Aí a minha filha Ingrid estava e começou a gritar. Quando ela começa a gritar, eu levanto, desço as escadas e vou para a rua. Aí foi o momento que eu chamei a polícia. Olhando o processo aqui, eu vi que ele acabou sendo absolvido por esse crime em 2018. Sim. A senhora sabe me dizer por quê, se algumas versões foram alteradas na hora do depoimento judicial? O que aconteceu? A gente, quando dá um primeiro depoimento, eu acredito que a gente nunca dá uma versão correta devido ao nervosismo. O que aconteceu, que a gente tinha brigado, discutido, e ele me pegou e me jogou. Quando ele me deu esse empurrão, eu caí no banheiro, porque o quarto nosso é de frente para o banheiro. Eu desequilibrei e saí catando para trás. E aí eu levantei. Ele não veio mais para cima de mim. Eu lembro que eu fui para a rua e chamei a polícia. Eu pergunto à senhora por quê. Não estou julgando a senhora, nem Uhum. nenhuma vítima de violência doméstica, mas é muito comum, e a senhora mesmo relatou no depoimento da senhora, das mulheres que estão no ciclo de violência, ficar com dó depois e mudar o depoimento. Isso aconteceu em algum momento? Dó não. Por dó eu não reconciliei. Ele ficou, acho que preso 4 dias. Ele saiu. A gente conversou. Eu simplesmente o perdoei. Mas não um perdão por dó. A gente teve outras brigas, do qual ele pedia, falava sempre que ia mudar, ia parar de beber, e nunca parava de beber. Nos últimos meses, ele estava bebendo muito, e eu confesso que eu tinha mais dó, porque eu sabia que ele precisava mais de um tratamento do que de uma separação, mas ele não aceitava nada, nada. Eu ofereci médico, eu ofereci tudo. Mas essa primeira briga não foi por dó. Em relação ao seu pai, tem uma informação de que ele já agrediu seu pai antes. Foi em que contexto? Foi nessa época que nós, em 2018. Quando a gente, foi 2000, foi nessa mesma época que ele foi preso. E, e meu pai foi tirar satisfação com ele empurrou meu pai. Eu acho que foi isso, que eu não estava dentro, eu estava dentro da casa de uma outra vizinha. E foi nessa época, 2018. A senhora precisou operar, passar por alguma cirurgia? Precisou. Como que a senhora se recuperou assim? De agora, De agora? eu fiz a cirurgia no pé, fiquei 4 meses afastada. 4 meses. Sim, fiz fisioterapia, 40 sessões, e voltei a trabalhar. Voltou ou não voltou? Voltei a trabalhar dia 25 de agosto. Fiquei só 4 meses afastada. A senhora trabalha com o quê? Eu trabalho na indústria, na Nestlé, operadora de máquina. Então, esse tempo afastado, o INSS Pagou. pagou para a senhora. Sei. E a filha da senhora, por quanto tempo para se recuperar? O que que ela precisou fazer? Minha filha fez cirurgia, mas ela não ficou afastada, não precisou fazer nada, nenhum tipo de fisioterapia, só remédio mesmo. Tá, joia. Muito obrigado. Você mais pergunta? Nossa palavra defesa. Sem perguntas, Excelência. Alguma pergunta das juradas? Sem mais perguntas, encerra as declarações da vítima. Ela está liberada? Bom dia. Me fala seu nome completo, por favor. Ingrid Tauane Silva Barcelos. Oi, Ingrid, nós estamos aqui reunidos para apurar alguns fatos aqui ocorridos em 24 de abril de 2025. Fatos esses que a senhora está figurando aqui como vítima. Então vão ser feitas algumas perguntas e eu preciso que a senhora responda aquilo que o senhor souber. Tá bom? Passa a palavra então ao doutor Daniel, representante do Ministério Público. Ingrid, bom dia, tudo bem? Bom dia.
Eu vou fazer assim como da outra vez. Vou ler seu depoimento na delegacia. A senhora presta atenção e me fala se o que está aqui foi o que aconteceu, tá bom? A declarante se encontrava em casa dormindo no mesmo quarto com sua mãe, Ivani Cardoso da Silva, a qual vive em união estável há mais de 20 anos com seu pai. Sendo que Ivani, dizendo que seu pai, William Barcelos, já foi preso outras vezes por agredir Ivani, esclarecendo que já ouviu ele falar para a mãe da declarante que jamais se separaria dela porque não tem para onde ir e ninguém gosta dele. Inclusive, a própria mãe não gosta dele. Ele, inclusive, quem distanciou dos familiares dele e que não deixará a mãe da declarante porque já está velho e não tem onde ficar e ser cuidado. Que desta última tragédia que resultou na prisão de William, como disse acima, a declarante estava em casa dormindo. E como tem grau de miopia forte e estava sem óculos, não sabe dizer se a faca quebrou ou caiu, porque o quarto estava todo escuro. Mas ele saiu do quarto para pegar outra faca. Nessa hora, a declarante falou com a mãe para correr, e ela disse para a mãe fugir e correr porque a declarante não estava dando conta de levantar por conta das agressões sofridas e não encontrar os óculos de grau, mas sabia que as primeiras facadas haviam atingido sua mãe, mas ela estava dando conta de caminhar e por isso ela veio a fugir do quarto. Ela então trancou-se na sacada, mas o autor saiu no encalço da mãe da declarante e, arrombando a porta da sacada, tentou esfaquear ela novamente. Porém, a mãe da declarante pulou da sacada, que tem mais de 5 metros de altura, vindo a quebrar o pé com o impacto. E ao ver que Ivani estava estirada no solo, ele pegou uma escada e jogou ainda em cima do telhado. Segundo relatos de sua mãe, ele tentou descer a sacada para prosseguir nas facadas. Mas a escada quebrou as telhas embaixo e o autor, pai da declarante, puxou a escada de volta e fugiu de lá do local. Que a declarante ainda avistou o autor mexendo na cozinha. A declarante saiu desesperada às cegas e abriu o portão de casa e deitou na calçada. Observou que ele saiu com a moto e bateu num carro na rua. Voltou com a moto e bateu com ela em um poste. Ele, então, deixou a moto e tentou furar Ivani novamente com outra faca, pegando uma faca de serra. Ele esmurrou o portão da casa da avó, da declarante, que fica ao lado, derrubou o portão e tentou matar Ivani com a faca. A multidão, então, chegou e o impediu de seguir com as facadas contra a mãe da declarante. Então, as pessoas amarraram ele porque ele estava muito agitado e fora do normal, temendo que ele desamarrasse e matasse Ivani e a declarante. Veio a declarante a esconder na casa de uma vizinha. A declarante estourou um vaso sanguíneo e então os vizinhos a deitaram na calçada até que o SAMU chegasse. Vindo sua mãe a se esconder na casa de uma vizinha, temendo que ele se desenrolasse das cordas. Que a mãe da declarante só saiu da casa da vizinha com a ajuda do corpo de bombeiro militar. A polícia militar chegou e prendeu William. Que tanto a mãe da declarante como a declarante temem por suas vidas, porque sabe que solto ele ficará. Porque sabe se solto ele ficar, ele irá seguir nas investidas de morte contra estas. Que antes dele desferir as facadas, ao ver o vulto dele no quarto, o autor falou: "Eu te avisei." Foi quando a declarante deitou por cima de sua mãe, agindo por instinto, porque sabia que ele iria matá-la. Nada mais disso. Isso que eu li aconteceu? Sim. Tem como você me retratar como foi aquele dia, nas palavras suas? Eu acordei, vi ele entrando no quarto com a faca. Eu deitei em cima da minha mãe e a gente começou a gritar, pedir para ele parar, só que ele não parou. A faca caiu e eu falei para minha mãe correr. Ela correu para a sacada, fechou a porta. Eu não consegui ir junto, ela me chamou para ir junto, mas eu não consegui porque minha perna estava muito machucada, eu não conseguia andar.
ele quebrou a porta de vidro, e ela pulou. E ele foi com a escada. Depois eu tentei e fui arrastando para mim descer as escadas lá de casa e fui para a rua e deitei na calçada, porque eu não estava conseguindo andar. Depois ele pegou a moto, bateu no carro que estava parado, depois ele voltou, pegou a outra faca, foi para casa da minha avó, do lado, esmurrou o portão, entrou e continuou as agressões com minha mãe. Só que eu não estava vendo, pois eu estava na rua, deitada na calçada. Lá na hora que você foi atingida, você pulou em cima de sua mãe? O que aconteceu? Ela estava deitada na cama de baixo, eu na cama de cima, e eu deitei em cima dela. Por que você fez isso? Você sabe? Porque eu vi ele entrando com uma faca, então eu queria proteger minha mãe. E vocês falaram alguma coisa para ele? Não. E ele falou alguma coisa? Na hora, É. ele falou que avisou que ia acontecer isso. A gente só pedia para ele parar, mas ele não parava. Essas lesões suas, o pessoal precisou estancar o sangramento, fazer um torniquete lá para te proteger? Sim, E aí você foi para o hospital, né? Você ficou internada há quanto tempo? eu não fiquei internada, eu fiquei um dia no hospital, saí de noite. Quais foram essas lesões que você sofreu? Você sabe me dizer? Aonde? Foi na mão, no dedo, no pulso, no rosto, na boca e várias regiões da minha perna. Essa cicatriz que a senhora tem aí no rosto é decorrente dessas facadas? Sim, Você ficou sem trabalhar por causa disso? eu não estava trabalhando na época, Você precisou fazer fisioterapia, alguma coisa? não, Você estudava? já tinha terminado. Você demorou quanto tempo para se recuperar? Ah, mais ou menos em torno de uns 2, 3 meses. 2, 3 meses. Sua mãe estava dormindo no quarto com a senhora há quanto tempo? Ela dormia mais ou menos fazia um bom tempo que ela ia, dormia, de vez em quando ela dormia na sala, mas era vice-versa. Seus pais estavam nesse processo de separação já há muito tempo? Sim. E o que seu pai falava sobre essa separação? E ele não queria separar, porque é, ele era afastado da família e não tinha ninguém para ficar com ele. E essas ameaças, essas agressões, era comum na casa da senhora? Comigo, não. E com sua mãe? Sim. Era comum. Seu pai usava drogas? De um tempo para cá, ele começou a usar. Era que tipo de droga que ele usava? Eu escutava ele cheirando. Cheirando? A senhora já viu alguma vez essa droga? Sabe como que ela é? Não. Como que ela é armazenada? Eu já encontrei uma vez na roupa, um O que? saquinho. Um saquinho. E como que era esse saquinho? Tinha droga dentro? Tinha. Era que cor? Era branca e meio amarelada. A senhora sabe me dizer se isso é cocaína? Se a senhora conhece, já viu? Não, A senhora já perguntou ao seu pai sobre isso? Sobre essa questão das drogas? não. Seu avô, o José Adão é seu avô, né? Sim. Ele ele está com algum problema de saúde que ele não veio hoje? Ele tem ansiedade, depressão, ele já é um senhor de idade, não está enxergando muito bem. Seu avô foi machucado naquele dia também, a senhora soube? Sim. Como que ele machucou? Ele recebeu uma pancada na cabeça. A senhora sabe se ele estava tentando proteger sua mãe? Sim. Tá bom, obrigado. Sem mais perguntas. Essa palavra defesa. Ingrid, bom dia. Bom dia. Ingrid, eu só queria esclarecer uma questão. Quando você se deitou por cima da sua mãe, o seu pai tinha a ciência de que você estava na frente dela?
Eu acho que ele tinha ciência que eu estava no quarto. E que você estava em cima dela. Eu gritava. Tá, tá bom. Obrigada. Alguma pergunta das juradas? Sem mais perguntas, encerro as declarações da vítima. A senhora está ali. Bom dia. Bom dia, Excelência. Me fala seu nome completo, por favor. Pablo Diego Rodrigues Cruz. Policial, nós estamos aqui reunidos para apurar alguns fatos aqui ocorridos em 24 de abril deste ano. E este processo aqui tem como acusado o William Barcelos e as vítimas Dona Ivani Cardoso da Silva e Ingrid Tawane Silva Barcelos. Eu pergunto ao senhor se o senhor é parente, amigo ou inimigo de alguma dessas pessoas? Não, Excelência. Tá. Então, o senhor vai ser ouvido aqui na condição de testemunha, tá? E aí eu vou fazer o compromisso que ela manda. O senhor tem um dever de dizer a verdade, somente a verdade daquilo que for perguntado, sob pena de poder responder por crime. Vou passar a palavra, então, ao doutor Daniel, representante do Ministério Público. Pablo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Excelência. Vou ler seu depoimento no APFD. O senhor me fala depois se lembra desses fatos, se lembrar se foi isso que aconteceu. Sim, senhor. E fomos acionados para atendimento de uma ocorrência envolvendo agressão física com uso de arma branca. Que deslocamos-nos até a Rua Bahia, número 233, bairro Renascença, nesta urbe, e ao chegarmos ao local, deparamos-nos com duas vítimas do sexo feminino, mãe e filha, caídas ao solo, apresentando intenso sangramento. E nas proximidades foi avistado um indivíduo do sexo masculino, de meia idade, deitado sobre a via pública, com sangramento visível na região da cabeça e imobilizado por cordas. Que, conforme relatos de testemunhas no local, este homem foi identificado como o agressor, William Barcelos. Que, diante das informações e da situação flagrancial, foi-lhe dada voz de prisão, sendo também cientificados seus direitos constitucionais. E, ao nos aproximarmos das vítimas, constatamos que ambas apresentavam ferimentos graves. Que a senhora Ivani Cardoso apresentava uma lesão cortante extensa no braço direito, atingindo as regiões do bíceps e tríceps, com significativo sangramento. E, de imediato, foi aplicado um torniquete por este militar com o intuito de conter a hemorragia. Que, além disso, a vítima apresentava suspeita de fratura no pé direito. Questionada, a mesma afirmou que, para escapar de uma tentativa de feminicídio, lançou-se da sacada do segundo andar de sua residência. Que a filha do casal, Ingrid Tawane, também foi localizada caída ao solo, com um ferimento profundo na perna esquerda, à altura da tíbia, igualmente com sangramento acentuado. Que foi aplicado um torniquete por este militar, visando estancar a hemorragia. Que, diante da gravidade das lesões, foram acionadas equipes do Corpo de Bombeiro Militar e do SAMU, que prestaram socorro às vítimas e ao autor, encaminhando-os à Santa Casa de Montes Claros. E, em novo contato com a senhora Ivani, esta relatou estar em processo de separação conjugal, que, segundo ela, na data dos fatos, o autor deixou a residência e retornou por volta das 4 da manhã. Que a vítima encontrava-se no segundo andar da casa, no quarto de sua filha, dormindo no beliche superior, enquanto Ingrid ocupava o beliche inferior. Que ambas relataram que o autor adentrou o cômodo e, na sequência, que ambas relataram que o autor adentrou o cômodo de forma ameaçadora, proferiu a frase, não achou que eu iria fazer, iniciando então os ataques com faca contra Ivani. Que Ingrid tentou protegê-la, colocando-se sobre a mãe, sendo também atingida. Que após diversos golpes, a faca utilizada pelo autor quebrou. Que o agressor então dirigiu-se ao térreo para buscar outra arma branca, demonstrando clara intenção de continuar o ataque. Que, aproveitando esse intervalo, Ivani refugiou-se nos fundos da residência, trancando a porta que separava os ambientes. Que ao retornar com uma faca na mão, que ao retornar com uma nova faca e não conseguindo acesso imediato, o autor arrombou a porta.
que, diante da iminência de novo ataque e sem alternativa viável, Ivani saltou da sacada do segundo andar, de aproximadamente 5 metros de altura. Que, na sequência, o autor empreendeu fuga em sua motocicleta Honda Titan cor cinza. Que, nas proximidades do número 270 da mesma rua, colidiu com um veículo estacionado, um Chevette preto, de propriedade do senhor Ailton Silva, causando danos significativos à parte frontal do automóvel. Que, posteriormente, o autor retornou ao imóvel de seu sogro, senhor José Adão, localizado nos fundos da residência, local onde Ivani havia caído ao saltar. E, conforme relato da vítima, o agressor retornou com a intenção de consumar o homicídio, que, nesse momento, deparou-se com o senhor José Adão, a quem passou a ameaçar com uma faca, posteriormente apreendida no local por essa guarnição. E populares intervieram, utilizando pedaços de madeira e barras de ferro, conseguindo imobilizar o autor até a chegada da polícia. E, durante o atendimento, o autor declarou ter feito uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes, cocaína, antes dos fatos. E, ao ser questionado sobre a motivação das agressões, afirmou que não aceitava o fim do relacionamento. E, diante dos ferimentos, William Barcelos permanece internado sob escolta policial na Santa Casa de Montes Claros. Que a perícia técnica foi acionada, comparecendo ao local e realizando os procedimentos de praxe. Que todos os envolvidos foram atendidos na Santa Casa. Perguntado quem fez o acionamento da polícia, respondeu que terceiros vizinhos, conforme se expressou. Perguntado, a guarnição já havia realizado atendimento no local? Respondeu que a minha não, mas em 2018 já teve um atendimento da patrulha de violência doméstica no local. Eu não sei precisar com exatidão os fatos. Perguntado se as vítimas estão conscientes, há previsão de alta? Respondeu que sim, estão conscientes e não há previsão de altas para elas. Perguntado se as vítimas confirmaram terem sido vítimas, Perguntado se as vítimas confirmaram ter sido alvo de agressões perpetradas pelo conduzido, respondeu que sim, as duas vítimas confirmaram. Perguntado se havia outras pessoas no local, respondeu que na residência estavam só a mãe e a filha. Perguntado se o conduzido conseguiu apresentar sua versão acerca do ocorrido, respondeu que sim. Ele falou que fez uso de bebida alcoólica e cocaína e que a vítima e o autor estavam em processo de separação e que o autor não aceitava o fim do relacionamento. O conduzido confessou ter golpeado as vítimas, disse que não queria golpear a filha, só queria golpear a ex-mulher dele. Perguntado se o autor demonstrou algum sinal de arrependimento, respondeu que sim, nada mais disse. Isso que eu li, o senhor se recorda desse fato? Sim, excelência. Foi o que aconteceu? Sim, excelência. Como foi lá? A sua guarnição chegou lá no local, como que estava a situação? O que o senhor viu? O que aconteceu ali? No dia em questão, por volta das 4h30, 4h40 da manhã, que são dois setores, né? Da Avenida Sidney Chaves para lá é outro setor, que é a Rua Bahia. A viatura de lá já tinha sido empenhada. Então, houve essa nova ocorrência de Maria da Penha, aí o Copom acionou a minha viatura, eu estava comandando no dia, dando conta que teve uma ocorrência de Maria da Penha. Poucos minutos depois, o Copom ligou, chamou novamente e falou que pediu um atendimento mais rápido, porque, segundo a informação na ligação, a vítima teria saltado do segundo andar. Aí estávamos eu e Vianney, nós locamos com bastante rapidez. No local, a gente deparou com várias pessoas na rua e um indivíduo caído, amarrado no meio da rua, né, no solo, com cordas e todo ensanguentado. Aí, quando a gente chegou, os populares falaram que ele era o autor e que as duas vítimas estariam numa casa na lateral, que eles tinham socorrido. Aí, de imediato, né, nós realizamos a prisão do autor, né, informamos ele dos direitos constitucionais dele, e eu me dirigi até a casa onde estava a vítima. A Ingrid estava na porta da residência, com um corte muito grande na perna, bastante sangramento, e um corte no rosto também, e acho que outro corte na perna. A mãe dela estava... Tem a casa, né? A mãe dela estava na escada, deitada na escada, com um corte bem grande no bíceps e no tríceps, com bastante sangramento, e o pé também fraturado. Eu sempre carrego na viatura equipamento de primeiros socorros. Aí eu tinha 2 torniquetes, aí eu fiz um torniquete na mãe dela, no braço, acima do ferimento, e fiz o outro torniquete na Ingrid, na perna, acima do ferimento. Aí nós acionamos as viaturas do SAMU, do Corpo de Bombeiros.
Aí os populares me falaram o que que foi, né? As testemunhas e os populares lá me contaram a versão da história. No Evadir, ele bateu no veículo que estava estacionado, esse cadete, ele caiu por cima do cadete, tanto é que tinha marca de sangue na porta, no portão da casa, e a primeira faca que eu encontrei estava lá no portão também. Aí eu fiz o recolhimento dessa faca, e o pai da Ivani, né, nos chamou e falou que tinha outra vaca dentro da casa. Que quando deu os fatos, ele retornou para a casa do pai da Ivani, que é a casa dos fundos, né, para tentar finalizar, né, o intento dele. Aí eu fiz a apreensão dessa outra faca também. Quando chegou uma segunda viatura, que foi a viatura do CPU, o tenente, aí eu passei para ele a situação. Demorou bastante o atendimento, demorou cerca de 40 minutos o SAMU e o Corpo de Bombeiros chegar. Aí os vizinhos lá arrumaram uma coberta lá e cobriram a Ivani e a Ingrid, por questão de perca de calor, né? Porque elas tinham perdido muito sangue. E a viatura também para socorrer o autor. Quando a viatura foi socorrer o autor, eu fui conversar com ele. Aí eu perguntei para ele o que tinha acontecido, por que ele tinha feito. Aí ele estava arrependido de ter agredido a Ingrid, que ele falou que a intenção dele não era agredir ela, né, que o intento dele era contra a Ivani. Eu perguntei ele os motivos. Ele falou que era porque eles estavam em processo de separação e que ele não aceitava o término. Perguntei se ele tinha feito uso de alguma substância. Ele falou que tinha saído mais cedo, tinha feito uso de bebida alcoólica e de cocaína, que ele tinha retornado para a residência e tinha acontecido os fatos. Com as informações que eu colhi dele, a Ivani e a Ingrid já tinham sido socorridas para o hospital, né, para verificar a versão delas também. Eu desloquei até a Santa Casa e entrevistei as duas. Entrevistei primeiro a Ivani, perguntei a ela o que tinha acontecido, como tinha acontecido, e se ela achava que ele tinha intenção de agredir a Ingrid. Aí ela me contou a versão dela dos fatos e que ela acreditava que ele tinha lesionado a Ingrid porque ela tentou se defender. Aí eu perguntei a ela como se deu os fatos. Ela falou que ambas estavam dormindo, que como eles já estavam em processo de separação, eles estavam dormindo em quartos separados. Aí a Ingrid estava dormindo na beliche, na cama embaixo, e a Ivani na cama de cima. Que ele chegou por volta de 4h30 da manhã e falou com ela, você achou que, abre aspas, né? Você achou que eu não iria fazer? E começou a desferir golpes de faca contra ela. E nisso a Ingrid se colocou sobre a mãe para protegê-la e ambas começaram a sofrer as agressões. Momento em que a faca teria quebrado. Salvo engano, a perícia encontrou essa faca. Aí o autor desceu, como lá é um segundo andar, ele desceu para pegar uma nova faca e voltou. Quando ele voltou, no fundo da casa, que é um prédio, tem uma sacada. Aí nessa sacada, a Ivani se escondeu e trancou a porta. Quando ele voltou com uma nova faca, deparando com a porta trancada, ele arrombou a porta. Ele começou a chutar a porta. Quando a Ivani viu que ele tinha arrombado a porta, para salvar a sua vida, ela pulou da sacada sobre a casa do pai dela, que é no terreno atrás. Tá uns 5 metros de altura a casa dela do chão. Aí que nesse momento o autor saiu da casa, tentou evadir, aí ele acidentou, voltou de novo com a faca e foi para a casa do pai da Ivani, porque a casa deles é na frente, é no mesmo terreno, porém a casa é na frente, a do autor e da Ivani é na frente, e a casa dos pais de Ivani é no fundo. Aí como Ivani pulou na casa do pai dela, ele voltou para tentar acabar com a vida dela, né? Aí nesse momento, o pai dela se colocou à frente, ele ameaçou com a faca, inclusive a faca foi encontrada lá dentro da residência. Aí os populares, nesse momento, conseguiram imobilizá-lo. Quando o senhor conversou com ele estava consciente, ele estava pensando bem, falando bem? Como que ele Estava estava? consciente. Tá, joia. Obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Passa a palavra à defesa. Sem perguntas, excelência. Alguma pergunta das juradas? Não sem mais perguntas, eu encerro o depoimento da testemunha. O senhor está liberado? Excelência, Obrigado. vou dispensar. Bom dia. Me fala o nome completo, senhor, por favor. João Paulo Ferreira de Santos. Senhor João Paulo, nós estamos aqui reunidos para apurar alguns fatos aqui ocorridos em 25 de abril de 2025. Este processo aqui tem como acusado William Barcelos e as vítimas, Dona Ivani Cardoso da Silva e Ingrid Tawane Silva Barcelos.
Pergunta ao senhor se o senhor é parente, amigo ou inimigo de alguma dessas pessoas. Não. Então só vai ser ouvido aqui na condição de testemunha, tá? E aí eu vou fazer o compromisso que ela manda. O senhor tem o dever de dizer a verdade, somente a verdade daquilo que for perguntado, sob pena de poder responder por crime. Vou passar a palavra, então, à doutora Aline, defensora do acusado. Bom dia, João Paulo. Bom dia. João Paulo, sobre esses fatos aqui que aconteceram, o senhor estava presente no dia? Não. Tá. O senhor tem algum conhecimento desses fatos? Só através de terceiras pessoas? Não, eu fiquei sabendo o que aconteceu. Tá, mas o senhor não estava presente, então. Não. Tá bom, então. Sem mais perguntas, excelência. As palavras do doutor Daniel, representando o Ministério Público. Sem perguntas, excelência. Alguma pergunta das juradas? Então, sem mais perguntas, eu dispenso a inquisição da testemunha. O senhor está liberado? Obrigado, viu? Retornando à gravação, agora procurei o interrogatório do acusado William Barcelos. Bom dia de novo, seu William. Me fala seu nome completo. Bom dia, William Barcelos. O senhor é casado, solteiro, separado, amigado, divorciado? O que o senhor é? Eu estava amigado. O senhor estudou até que sério? Eu formei. O senhor trabalha com o quê? Qual a profissão do senhor? Eu sou eletricista. Nasceu em que dia, mês e ano? 15/9/79, Em qual cidade o senhor nasceu? Belo Horizonte. Me fala o nome da sua mãe, como é que ela chama? Sônia Maria Barcelos. Agora me fala o seu endereço. Onde é que o senhor mora? Onde que eu morava ou da minha mãe? Onde é que encontra o senhor? Rua Bahia 215, Renascença. Que número que é? 200? E 15? Aqui em Monstrar, né? Isto. O senhor tem algum filho ou filha menor de idade? Menor não. O senhor já foi condenado criminalmente alguma vez? Não, senhor. Seu William, eu vou interrogar o senhor. Quero dizer primeiro que o senhor tem o direito constitucional ao silêncio, ou seja, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta que for feita. Quero dizer ao senhor também que, caso o senhor queira ficar em silêncio, o senhor não será prejudicado, e também não quer dizer que o senhor estará confessando os fatos que foram alegados contra o senhor. Antes de começar esse interrogatório, o senhor conversou com a doutora Aline, defensora do senhor. O senhor confirma? Confirmo. Tá. Primeira pergunta que faço é: o senhor vai querer responder alguma pergunta que eu fizer ou vai exercer seu direito a silêncio? Posso responder, sim, senhor. Tá. Então, William, eu vou fazer a leitura da denúncia aqui. E aí, a partir daí, eu faço perguntas para o senhor, tá? E aí, o senhor vai contando a versão do senhor junto, tá bom? Ok. O senhor está sendo acusado aqui de 2 crimes. Um crime de feminicídio tentado. E fato esse na presença de ascendente e descendente e com recurso que dificultou a defesa da vítima. E um crime de lesão corporal grave, com causa de aumento de pena, em razão de ter sido praticado contra descendente. A denúncia, ela trata que esses 2 fatos teriam ocorrido no dia 25 de abril de 2025. E aí, conta a denúncia, que no dia, nesse dia 25 de abril, às 4h17, na Rua Bahia, número 215, Bahia Renascença, aqui em Montes Claros, o senhor, visivelmente alterado pelo uso de entorpecentes, razões relacionadas à condição do sexo feminino da vítima, na presença de ascendente e descendente, utilizando de recursos que dificultou a defesa da vítima, tentou matar sua ex-companheira Ivani Cardoso da Silva. Consumação do crime que não ocorreu, somente por circunstâncias alheias à vontade do senhor. Nesse mesmo contexto, dia, local e horário, o senhor causou lesões corporais a Ingrid Tawane Silva Barcelos, filha do senhor e da dona Ivani, que tentou proteger sua genitora. Então, a Ingrid tentou proteger a mãe dela, a dona Ivani. Bem como José Adão Cardoso, mas José Adão Cardoso não foi pronunciado, não. Então, seria só a Ingrid que o senhor teria lesionado a Ingrid. E estava protegendo a mãe. Conta aqui que o senhor e a dona Ivani mantiveram um relacionamento conturbado por aproximadamente 22 anos, marcado por constantes episódios de violência doméstica. O senhor já havia sido preso anteriormente por agredir a dona Ivani, estabelecendo história de agressões físicas e ameaças que perdurou ao longo de toda a relação. A vítima teria relatado que o senhor distanciou-se dos próprios familiares, em razão do seu comportamento arrogante e agressivo.
E a dona Ivani nunca chegou a solicitar medidas protetivas contra o senhor. Pois o senhor costumava chorar, implorar por perdão após os episódios de violência, prometendo mudanças que nunca se concretizaram. Na semana que antecedeu o fato, aqui na denúncia, durante uma conversa com a vídeo, o senhor demonstrou inconformismo com o fim da relação e afirmou categoricamente, abre aspas, hoje eu não saio daqui mais. Essa casa foi eu que construí, quero a metade de tudo. Se você quer ficar solteira, terá que me pagar metade da casa, fecha aspas. Ainda mais grave, está aqui na denúncia, 3 dias antes dos fatos, o senhor ameaçou explicitamente a dona Ivani, dizendo, abre aspas, Ivani, você não sabe do que eu sou capaz de fazer. Você não brinca comigo, fecha aspas. Gerando fundado temor em sua ex-companheira. Na mesma semana, você chegou a tentar... Isso aqui não vem ao caso, não está na denúncia, no fato. Foi dias anteriores. Na madrugada do dia 25 de abril de 2025, aí às 4h17 da madrugada, dona Ivani encontrava-se dormindo em seu quarto com a filha Ingrid, quando o senhor invadiu a residência portando uma faca. Ao acordarem com os ruídos, as vítimas, né, a dona Ivani e a dona Ingrid, depararam-se com o senhor em visível estado de alteração sob efeito de álcool ou entorpecentes, extremamente agitado e agressivo. Ao se aproximar das vítimas, o senhor gritou, abre aspas, você vai me pagar, vou te matar, desgraçada, vou acabar com sua vida, fecha aspas. E imediatamente avançou contra Ivani. Imbuído de inequívoco, está aqui, né, dolo homicida. Desferiu um golpe de faca direcionado ao tórax da vítima e conseguiu esquivar-se parcialmente, sendo atingido no braço direito, o que lhe causou ferimento corto contuso com significativo sangramento. A Ingrid, sua filha, né, tentou proteger a mãe, interveio no ataque e foi atingida pelo senhor, sofrendo múltiplas lesões no braço esquerdo, dedos da mão esquerda, na perna direita e no rosto, conforme consta no laudo pericial que está aqui no processo. Na sequência, a dona Ivani conseguiu fugir para a varanda da residência, trancando-se no cômodo. O senhor, persistindo em sua intenção homicida, dirigiu-se à cozinha, apoiou outra faca e arrombou a porta da varanda. Diante da insistência do senhor, dona Ivani, em desespero, saltou da sacada do segundo andar de aproximadamente 5 metros de altura para preservar sua vida, sofrendo como consequência fratura no pé direito. Após a queda, dona Ivani permaneceu gravemente ferida e com mobilização reduzida no quintal da casa de seu pai, seu José Adão. O senhor, não desistindo do seu intento, está aqui, né? Deixou a residência em uma motocicleta Honda Titan, cor cinza, placa, está aqui o número da placa. E aí teria colidido num Chevette preto, também está aqui a placa, que estava estacionado e retornou. Aí o senhor teria batido, aí retornou ao imóvel dos fundos. Aí quanto está aqui. Ainda com clara intenção homicida, empunhando uma faca de serra, o senhor derrubou novamente dona Ivani ao solo, desferindo novos golpes, atingindo-a na mão esquerda. Nesse momento, o senhor José Adão interveio para proteger a filha, sendo também agredido pelo senhor. A consumação do homicídio só não ocorreu em razão das chegadas populares que imobilizaram o senhor até chegar a polícia, configurando circunstâncias alheias à vontade do senhor. De acordo com os laudos que estão aqui no processo, a dona Ivani sofreu múltiplos ferimentos no antebraço direito, braço direito, mão esquerda e a fratura no pé em razão da queda. E ela permaneceu incapacitada para as ocupações de mais de 30 dias. Já a dona Ingrid Tawane sofreu lesões no braço esquerdo, dedos da mão esquerda, perna direita e em diversas regiões do rosto, também com incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. A motivação do crime, consta aqui, revela-se torpeza decorrente de conformismo do senhor com o término do relacionamento amoroso, motivo por sentimento egoísta de posse. O senhor não aceitou a decisão da dona Ivani de encerrar a relação após anos de violência doméstica. E tal motivação evidencia nas declarações e ameaças proferidas pelo senhor nos dias que antecederam o crime, bem como durante o ataque, quando o senhor teria dito, abre aspas, você vai me pagar, vou te matar, desgraçado, você acabou com a minha vida. Fechado. Demonstrando seu desejo de punir a vítima por exercer seu legítimo direito de romper um relacionamento amoroso, abusivo. Relacionamento abusivo. O crime foi praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino
em contexto de violência doméstica familiar, uma vez que o relacionamento entre o senhor e a vítima, que perdurou por aproximadamente 22 anos, foi marcado por sucessivas agressões físicas e ameaças, e a conduta do senhor insere-se num padrão de dominação e controle, caracterizado pela subjugação da mulher e pelo menosprezo à sua autodeterminação e dignidade. Essa dinâmica evidencia-se, está aqui, né, na assimetria do poder entre as partes, com o senhor impondo-lhe, por meio de violência física e psicológica, chegando ao extremo de tentar tirar a vida da vítima ao perceber-se sem controle sobre ela. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, circunstâncias demonstradas por diversos elementos do caso. O senhor invadiu a residência durante a madrugada, surpreendeu a vítima adormecida, que a deixou em evidente situação de vulnerabilidade, estava armado com a faca, instrumento que lhe conferia vantagem sobre a vítima desarmada, e agiu de forma agressiva e imprevisível. Além disso, perseguiu a vítima, mesmo após ela conseguir escapar, bloqueando rotas de fuga e prosseguindo com o ataque mesmo após a queda dela, né, do segundo andar, quando a vítima se encontrava ferida e com mobilidade reduzida. Tais circunstâncias evidenciam o emprego de recursos que dificultou a defesa da vítima. E esses fatos aqui resultaram na denúncia do senhor por uma tentativa de feminicídio majorado e uma lesão corporal qualificada, também majorada, praticada contra a descendente, contra a filha. Primeira pergunta que eu faço ao senhor: o senhor confirma ou não ter tentado matar a dona Ivani Cardoso da Silva nesse dia aqui, 25 de abril de 2025? Ô, senhor, eu não sei o que aconteceu, mas eu não queria era matar. Eu não sei, não posso falar o que aconteceu, porque a relação nossa estava ruim. Aí eu fiquei, foi sentido, porque ela estava querendo me separar de mim. E no caso, ela não falou comigo, ela falou com minha mãe, por isso que eu fiquei sentido. Eu não queria fazer isso, eu não sei o que aconteceu. Esse sentimento que o senhor falou foi porque ela queria acabar e não contou para o senhor, mas sim para sua mãe? Eu acabei ficando mais triste, né? Que a relação nossa não estava muito boa já. A relação nossa já vinha desgastada a relação nossa. Ela mal conversava comigo, aí ficou um clima ruim entre nós. Aqui na denúncia que eu li para o senhor, consta aqui, aí o senhor me corrija se eu interpretei errado, que a relação entre o senhor e ela estava se desgastando em razão de constantes violências físicas e psicológicas. Isso é isso mesmo? É por causa da questão de violência que o senhor praticava contra ela ou não? A de 2017, parece, foi só um empurrão. Aí mais era só palavras mesmo que saía, mas não era só de boca para fora mesmo. Consta aqui também que dias antes dos fatos, já até li aqui para o senhor os dizeres, o senhor teria ameaçado ela de morte. Isso aqui o senhor lembra? O senhor fez isso mesmo? Eu não, de morte, não. Se eu falei, eu O não senhor tinha. lembra de ter falado isso aqui para ela, assim, hoje eu não saio daqui mais, essa casa foi eu que construí, quero a metade, se você ficar solteira, terá que pagar metade da casa. O senhor chegou a falar isso para ela, o senhor lembra? Falei porque nós dois trabalhamos nós dois juntos e depois que era para nós reconciliar, acabou distanciando um do outro, senhor. Tá. O senhor lembra de ter falado com ela isso aqui? Ivani, você não sabe do que eu sou capaz de fazer, você não brinca comigo. O senhor chegou a falar isso com ela? Não lembro, senhor. Se eu falei, eu não lembro. E essa outra frase aqui, você vai me pagar, vou te matar, desgraçada, você acabou com minha vida. O senhor chegou a falar isso para ela? Não lembro, senhor, porque Alguma coisa mais ou menos nesse sentido? não sei, porque tem hora da raiva a gente não sabe. Não sei se eu falei, se eu não falei, não lembro, não. Nesse dia aqui, 25, nesse período aqui, 25 de abril de 2025, o senhor estava morando na mesma casa que sua esposa e sua filha, ou você morava na casa da sua mãe? Nós morava tudo no mesmo lugar. Nós sempre morou tudo no mesmo lugar. Tudo na mesma casa. Tá. Esse dia aqui, o senhor chegou sob efeito de alguma substância, lícita ou ilícita? Aqui no caso fala álcool e droga. Como a relação nossa estava muito ruim, a relação nossa não estava boa, que ela mal estava conversando comigo, aí eu estava ficando mais nos barzinhos bebendo. E nesse dia aqui, 25 de abril para 25... Eu tinha bebido.
Nesse dia aqui, o senhor bebeu por qual motivo? Nesse dia aqui. A relação nossa já não estava muito boa. Eu estava bebendo praticamente quase todo dia. Porque eu chegava em casa, mal conversava comigo, aí eu chegava, trabalhava, passava no barzinho, bebia, chegava em casa, ou ela trabalhava, saía, não falava nada, tem hora, e aí eu ficava mais no barzinho bebendo. Mas nesse dia aqui, o senhor bebeu para fazer alguma coisa de errado com ela? Eu tinha bebido. Não, mas fala assim, o senhor bebeu para fazer alguma coisa de errado com a dona Não, Índia senhor, ou não? é que eu estava bebendo direto, não para fazer nada, porque eu nunca imaginei machucar, nem eu imaginava machucar ela, senhor. Consta aqui na denúncia que eu li também, com relação ao fato, que o senhor teria chegado lá em casa, na casa, né? Aí foi no quarto com a faca e teria golpeado a dona Indy. E aí, desculpa, dona Ingrid, não, dona Ivani. E que a Ingrid teria ficado na frente, intervido, né, para poder ajudar a mãe. E o senhor lembra disso? Senhor, eu não lembro não, eu só lembro que minha filha estava na escada, machucada, e falando, papai, o que você fez comigo? Aí eu só lembro disso e não lembro de mais nada. E lembro que aí eu saí, peguei a moto, voltei e bati, e só lembro que bati e levei uma paulada na cabeça. Só isso que eu lembro, senhor. Aqui, né, me corrija se eu entendi errado, pelo que consta aqui, o senhor teria pegado uma faca, está aqui na denúncia, se eu confirmar ou não, o senhor teria pegado uma faca, foi no quarto, aí agrediu a dona Ivani, também a dona Ingrid, aí a dona Ivani teria se refugiado na sacada. Só lembra disso? Na sacada? Não, não, senhor. Tá. E aí, aí consta aqui que o senhor teria descido, provavelmente as escadas, que estava no segundo andar, se ela pulou do outro. A senhora viu ela pulando? Não, senhor. Tá. E aí o senhor foi até um determinado local e pegou uma outra faca. Isso aqui aconteceu? O senhor pegou uma segunda faca? Não lembro, senhor. Só lembro da minha menina que estava na escada, que ela gritou, papai, é o que você fez comigo? Aí eu lembro só disso, senhor. Tá. Aí o senhor falou que o senhor saiu, pegou a moto. O senhor ia para onde quando o senhor pegou a moto? Ah, como eu tinha visto minha filha machucada, aí eu, assim, eu surtei, sei lá o que, que eu ia fazer, que eu ia, não sei o que eu ia fazer. Aí eu ia sair batendo alguma coisa, fazer alguma coisa, aí eu voltei e fiz isso, mas não sabia o que, que eu ia fazer, não, senhor. O senhor viu a dona Ivani lesionada também? Ou só viu só sua filha? Nessa hora que eu desci, eu só vi ela, senhor. Aí consta que o senhor bateu aqui no carro e teria voltado para casa. Isso aconteceu? Eu bati, mas não, eu bati no carro, mas não lembro que eu tinha voltado, não. Não lembro disso, não. Porque aqui, só para fazer né, pergunta, conforme está na denúncia aqui, para o senhor dar a versão do senhor. Aí consta que o senhor bateu, voltou, teria encontrado a dona Ivani no chão, na mobilidade reduzida porque tinha quebrado o pé. E aí o senhor investiu novamente contra ela com a faca. O senhor lembra disso? Não, senhor, não lembro. O senhor lembra do senhor Zé Adão, lá entre o senhor e a dona Ivani? Também não lembro de nada disso, senhor. Então, seu José Adão, o senhor não lembra desse fato aqui, não? Não, senhor, Não lembra. nem imaginava nem imaginava que eu tinha machucado nem ela, senhor. Que depois que eu fiquei sabendo foi depois. E ela com o pé quebrado, o senhor chegou a ver? Não, senhor. O senhor sabe quem foi que segurou o senhor? Não, senhor. Se foi algum vizinho, algum parente? Não lembro, eu só lembro que a polícia, que eu levei uma paulada na cabeça e a polícia chegou, a viatura chegou e me conduziu para a viatura. Então a paulada foi antes da polícia chegar. Eu creio que sim, senhor. Entendi. Consta aqui, também no processo aqui, e quando o senhor estava investindo com a dona Ivani acabou chutando o senhor, empurrando, né, com o pé. O senhor lembra disso? Não, senhor. Aqui no caso, foi falado, inclusive ela falou, o senhor viu, que ela teria chutado o senhor pelo menos duas vezes, uma lá em cima,
no quarto e depois lá embaixo, na casa, na sacada lá da casa do pai dela. O senhor lembra de alguma dessas duas vezes? Não, senhor. Tem uma outra informação aqui também, que o senhor ouviu também, que estava presente, a respeito de uma escada. O senhor teria usado uma escada lá? O senhor usou alguma escada lá para subir em algum local, para jogar em alguém? O senhor lembra de alguma escada lá? Não lembro, senhor. Esse quarto que está aqui, era o quarto da dona Ivani, ou o quarto da Ingrid, ou o quarto das duas? Nós dois tínhamos um quarto, ela estava dormindo junto com minha filha. Tinha muito tempo que ela estava dormindo com a filha dela? Que eu me lembre, ou uns 15 ou 30 dias, mais ou menos isso. Então, mais ou menos uns 15, Mais ou 30 menos dias que 15. vocês estavam separados também de quarto. É mais ou menos 15 dias separado de quarto. Entendi. E ela dormia com a filha. Estava dormindo com a filha. O senhor lembra de ter mandado algum áudio para a dona Ivani de ameaça antes desse fato aqui? Que eu lembro, não, senhor. O senhor e dona Ivani foram casados mais de 20 anos? Meu filho mais velho tem 23 e mais 4 anos de namoro. Além desse outro fato, o senhor falou aqui em 2017, 2018, o senhor teria empurrado a dona Ivani. Teve mais outra situação envolvendo violência física? Física não, senhor. Seria só de palavras, então? É, geralmente acho que era essa palavra, eu falava alguma coisa com ela na hora de alguma briga, de alguma coisa. Era só isso. A última pergunta para o senhor. O senhor falou que ficou chateado porque ela teria falado. São duas perguntas. O senhor teve que falar para sua mãe. O senhor saberia dizer por que ela falou para a mãe do senhor e não para o senhor? Ah, assim, a situação nossa não estava muito boa, não. Não sei, ela podia ter chegado e falado para mim, mas ela Mas por pre- que ela prefere. não falou para o senhor? Você consegue imaginar o porquê? É que a Que relação ela nossa, preferiu falar para sua mãe e não para o senhor? a relação nossa estava já desgastada, estava muito ruim. Aí ela tinha hora queria me ajudar e eu mesmo falo que eu não quis a ajuda dela. Aí Ajudar em ela. que sentido que ela queria ajudar o senhor? É porque eu estava bebendo muito. Aí ela queria, uma ou duas vezes me perguntava se eu queria, outra vez eu falava com ela, me ajuda, ela não queria. Era assim, mais ou menos isso. E por que o senhor não queria a ajuda dela? Ah, é porque a situação estava ruim, eu fui me distanciando, eu mesmo fui me distanciando das pessoas, da minha família, da minha mãe, de todo mundo. Só um minuto. Tá. Eu vou passar a palavra para os demais, eles farão perguntas se vocês quiserem, mas o senhor não é obrigado a responder, tá bom? Sim. Alguma pergunta das juradas? Passa a palavra ao doutor Daniel, representando o Ministério Público. Seu William, boa tarde, tudo bem? Boa tarde.
O senhor falou que fez isso porque ficou chateado do fato da Ivani ter dito para sua mãe, não para você, que queria separar, correto? Correto. Tem um áudio aqui no processo, de uma gravação de uma discussão sua com a Ivani, e o senhor fala que não podia separar por causa da casa, ela pedindo para separar, que a casa não é problema. O senhor lembra dessa circunstância? Às vezes nós começava a falar e eu falava isso mesmo, senhor. Então ela já tinha falado para o senhor que queria separar. Às vezes porque ela não estava aguentando, porque eu estava chegando, bebia todo dia. Essa questão da cocaína que sua filha narrou aqui, o senhor consegue explicar para a gente? Como eu estava muito afastado, mal conversava direito comigo, aí eu acabei me investindo no gole e acabei mexendo com droga. Quanto tempo o senhor usa droga? Ah, não sei falar precisamente não, senhor. Depois de 2017, 2018, mais ou menos. Tá bom, sem mais perguntas. Passa a palavra ao doutor Aline, defensor interrogando. William, boa tarde. Boa tarde. William, só para eu quero esclarecer aqui. Quando você estava naquelas investidas contra a Ivani, você tinha ciência de que a Ingrid estava se colocando na frente do senhor, na frente dela, para proteger a mãe dela? Não, senhora, eu não lembro. Não lembro disso, não vi. Tá bom. Obrigada. Sem mais perguntas, excelência. Então, sem mais perguntas, eu encerro o interrogatório do acusado William Barcelos. E aí, doutores, não tem mais nenhuma outra prova a ser produzida, então vou encerrar essa fase de instrução. E aí eu vou pedir para parar o vídeo.